Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Estamos aí mais um dia. E hoje, o tema de hoje é Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12 é importante, principalmente depois dos acontecimentos do capítulo 11, porque a gente percebe o seguinte: o capítulo 12, ele é um início de uma nova fase. Quando você lê até o capítulo 11, você vê alguns eventos, principalmente que ocorrem no céu. João está tendo uma visão das coisas que ocorrem no céu, volta para a terra e ele vê a abertura dos selos, né? Principalmente aí no capítulo 4, capítulo 5. Agora ele vê as trombetas. Então, é um evento que ocorre no céu e vem para a terra. Agora, começa a mudar algumas coisas, pelo menos a maneira como é descrita. Por quê? Porque no Apocalipse capítulo 12 também começa no céu. A gente vai ver os primeiros versos aí que fala que há dois grandes sinais no céu: uma mulher e depois fala do dragão. Depois mostra que estes eventos foram para a terra. Satanás é jogado na terra e a mulher fugiu para o deserto. E a partir daí você vê assim a perseguição do mal, Satanás, contra o povo de Deus aqui na terra, de maneira bem específica. Coisa que você não vê nas trombetas, você não vê nos selos, e você não vê nas igrejas, nas sete igrejas. Então é algo diferente, tá? Então, quando termina aí o verso 19 do capítulo 11, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança e sobreveio relâmpagos e tal, mostra que realmente estamos nos últimos momentos da história. Então, aqui parece que mostra para João, estamos aqui num contexto de juízo, né? Fala lá da Arca da Aliança, eu falei da sétima trombeta que seria o juízo investigativo, e a partir daí, lógico que o capítulo 12 não é simplesmente um evento que acontece do dia da expiação. Então, quando ele faz essa expressão, viu-se um sinal no céu, ou seja, ele para aquele contexto, volta para um outro, para acrescentar. Então, e quando você começa a ler, você vai ler depois o 13, o 14, o 15 e o 16. Pelo que eu vi estudando aqui para esse capítulo 12, é vamos dizer assim, uma explicação do 12. Então, o 13, o 14, o 15 e o 16 é uma explicação. Não seria bem a palavra explicação, seria uma continuidade do 12. Mas talvez você diga para mim assim, mas é óbvio, pastor, que é uma continuidade. Mas eu não sei se eu estou conseguindo passar para você. Não é uma explicação apenas, mas é algo entrelaçado, tá? Quando você vai para o 17, 18 e 19, não é simplesmente uma explicação do 12. É um adicional, é algo a mais, tá? É a mais. Fala, eu vou te mostrar, né, no 17, eu vou te mostrar quem é a prostituta, vou te mostrar quem é. Aí ele fala da queda da Babilônia, aí o capítulo 19, então aí é um a mais. É como se fosse assim. Pense comigo. Jesus foi entronizado, capítulo 5. Vamos, vamos orar, né? Porque eu já estou indo, vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai querido, de maneira muito especial, abra nossa mente, o nosso coração para estes eventos. Existem coisas muito importantes acontecendo hoje no céu e que deveria ser anunciado pelo povo de Deus aqui na terra. Então, por isso, abra nossa mente, abra o nosso coração para isso. Nós vamos falar do capítulo 12. Nos dê tua paz, em nome de Jesus. Amém. A mensagem do capítulo 12 é a mulher, o dragão, na verdade, a mulher, o filho e o dragão.
O capítulo 12 é um capítulo chave, porque Jesus é entronizado no capítulo 5, 4 e 5. No 5 ele é digno de abrir os selos, e aí acontecem os eventos aqui na Terra. Esses eventos que acontecem aqui na Terra, obviamente, estão falando de Jesus a partir, ou de Jesus e o povo de Deus, a partir da ascensão dele. Né? A entronização não foi no período de Adão e Eva. A entronização de Jesus foi depois que ele morreu, o cordeiro que estava morto e reviveu. Tá? O cordeiro como tendo sido morto. Então, os eventos ali dos selos acontecem a partir do momento que Jesus foi levado aos céus. Nesse contexto da história que a gente diz a história da igreja, a história cristã, acontecem os selos, depois acontecem as guerras através das trombetas, que é a parte militar, e eu disse que as trombetas os sacerdotes tocavam, não eram simplesmente soldados tocando, eram sacerdotes tocando, e estes sacerdotes, eles convocavam o povo para a guerra. Neste caso, o povo que sairia para a guerra, não é o povo que estava sendo perseguido. Se estivéssemos vivos, seria a gente, nós, né? Mas não é este povo de Deus que saiu para a guerra. É o povo do céu que saiu em guerra para defender os filhos perseguidos, ok? Então, para mim, pelas coisas que eu li, até se você puder depois, se você ainda não assistiu, o último sermão de sábado que eu preguei na Igreja de Marilândia, que fala sobre o sétimo, fala dos trombetas e da última ali, trombeta, eu falo um pouquinho também sobre isso. Era o sacerdote que tocava, e ele tocava para que se pudesse se ajuntar para poder pelejar, poder guerrear. Então, as trombetas é a parte militar, uma parte de guerra. Só que não é guerra dos filhos de Deus sendo perseguidos contra o chifre pequeno, não, mas é a mão de Deus guerreando contra esses poderes para defender os filhos de Deus que estavam sendo perseguidos. Esse contexto. E aí termina as trombetas. Acha um sinal no céu, a última trombeta se cumpriu o mistério de Deus, que eu entendo que é o contexto quando o Filho do Homem se dirige ao Ancião de Dias, tá? Pode ler, assistir aí a última trombeta, a sétima trombeta, e assistir aí também, se você quiser depois, o Dia da Ira, que vai ajudar a explicar um pouquinho, tá bom? Depois eu posso deixar o link para que no final você escolha, né, a sétima trombeta e o último ali do sermão de sábado. E aí quando você vai para o capítulo 12, o capítulo 12 ele é uma abertura. Olha só, os primeiros 7 versos, 8, é dividido em 3 partes. Apocalipse é dividido em 3 partes. 12. A primeira parte é uma explicação, ok? 12 a 8 é uma explicação. Olha só, viu-se um sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com uma lua debaixo dos pés e a coroa de 12 estrelas na cabeça. E tendo se achado grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Esse é um grande sinal no céu. No céu. Então é algo que está lá no céu. Essa mulher, eu fui procurar saber o que significa. A mulher representa a igreja, ou o povo de Deus, de maneira especial, o povo como um todo, né? Um texto que você pode ler está em Isaías. Olha só, Isaías 54. Que isso é importante? Isaías 54, verso 5, diz assim: Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, e ele é chamado Deus de toda a terra. Então, o Criador é o marido. Marido de quem? De Sião, a esposa, né?
O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Então, Deus, ele é casado de maneira especial, ou ele é esposo do corpo todo de crentes. Não é simplesmente crentes no individual, mas aqui seria o corpo de crentes no coletivo, tá? Então, esta mulher vestida de sol poderia ser, é óbvio, é a esposa, né, de Cristo, tá? Esse texto de Isaías 54, verso 5. Com a lua debaixo dos pés, coroa de 12 estrelas na cabeça, e ela grávida. Ou seja, este que era o povo de Deus em todas as eras, no povo passado, de maneira especial, era o povo de Israel, né, os filhos de Abraão. No tempo do Novo Testamento, os filhos de Abraão pela fé. Continua sendo filhos de Abraão, mas agora pela fé. Os sinais que antes eram literais agora passaram a ser físicos. Perdão, antes os sinais eram físicos, agora são espirituais. A circuncisão, né? O último sermão que eu preguei já agora nas férias, né? Eu falei da circuncisão, que antes era circuncisão física e depois passou a ser espiritual, que era o batismo. Então, nesse contexto, os símbolos do Antigo Testamento no Novo agora são espirituais. Não deixaram de existir, mas eles apontavam para algo. Nesse interim, vemos também, olha só, um outro sinal no céu. Essa mulher é gloriosa porque ela é vestida de sol, tá? E aí não tem jeito. Se você ler Apocalipse 10, verso 1, que fala: Vi um anjo forte descendo do céu, envolto numa nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como um sol. E aqui a gente fala, quando eu falei sobre o início aí das trombetas, na parte aí, na verdade, no capítulo 10, no capítulo 10, na parte que eu falo do capítulo 10, eu falo que essa pessoa é Cristo, que é Jesus. Ele é vestido, a glória dele é de sol, a mulher também tem essa glória de sol. Com a lua debaixo dos pés, ou seja, ela é vestida, mas ela não brilha por si só. A vestimenta dela, do mesmo jeito que a lua, ela não reflete o brilho dela mesma, ela reflete o brilho do sol. Então, eu entendo aqui, eu poderia até anotei aqui, se você quiser depois, uma compreensão melhor, eu coloquei ela vestida de sol, né? Obviamente, está aqui, vestida de sol, da glória de Cristo. E a lua, como debaixo dos pés, assim como a lua reflete a luz do sol, eu coloquei a palavra de Deus. Porque Salmo 119, verso 5 diz: Lâmpada para os teus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, eu poderia dizer que é uma mulher vestida com a glória de Cristo e com a palavra de Deus sobre os pés. Não estou dizendo que a lua é a palavra de Deus. Eu estou dizendo que a lua, de maneira literal, ela é um reflexo, ela reflete o sol, a luz do sol. Ela é um astro que ela reflete a luz do sol. A Bíblia, a palavra de Deus, ela também não tem luz própria. Ela tem a luz porque ela reflete, testifica de Jesus. Né? Jesus fala: examinar as Escrituras, julgais ter nela vida eterna, mas são elas que testificam de mim. Então, a Bíblia tem a palavra de Deus e é a vida eterna, não é porque ela foi escrita simplesmente por homens inspirados, é porque ela testifica de Jesus. Então, ela aponta para Jesus, para a glória de Jesus, do mesmo jeito que a luz da lua é a luz do sol. A luz do sol bate na lua e a gente vê o brilho, né? Ela é branca, e a gente vê aquele brilho, mas que não é dela de si mesmo, do mesmo jeito que a Bíblia também é de si mesmo. Então eu coloquei aqui uma representação da Bíblia e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Coroa. A Bíblia diz que os vencedores,
os vencedores vão sentar no trono de Deus, tá? Depois vem um outro sinal no céu, e esse é o problema. Porque essa primeira parte é dividida em três. Primeira, de 12, do verso 1 ao verso 8. Depois, do capítulo 7, perdão, do verso 7 ao verso 12, uma guerra no céu. Esta guerra, normalmente, a gente aplica lá no início, lá quando Satanás foi expulso do céu. Pode ser uma referência, sabe? Mas, normalmente, até no comentário aqui, e quando você lê no comentário da Bíblia de Andrews, e quando você lê esta peleja no céu, pode também ter acontecido na entronização de Jesus. Depois eu vou explicar melhor isso. Como se Jesus vencesse, tá? Quando Jesus fala aí vem o príncipe deste mundo, aí é o juízo deste mundo, ou seja, Satanás ele era o representante deste mundo por usurpação. Quando Cristo morre na cruz, Satanás deixou de ser, então ele foi derrotado na cruz. Ele já é derrotado, ok? Então ele foi atirado na terra. Então essa guerra ali, ele foi expulso. Houve peleja no céu. Então, quando nós lemos aqui no original, dá a entender que é um evento que aconteceu nesse período. Mas nós sabemos, pelo grande conflito, pela guerra entre o bem e o mal, que é uma indicação também de algo que aconteceu lá no céu. Então, no primeiro momento, ele foi expulso literalmente do céu, no primeiro momento. Então, antes de criar Adão e Eva, antes eles foram expulsos do céu. E num segundo momento, porque Satanás já tinha sido expulso do céu, mas a Bíblia fala, por exemplo, no livro de Jó, capítulo 1, que Satanás foi lá numa reunião celestial. Então, esse texto está apontando de maneira especial para a segunda, para quando ele de fato foi expulso. Está até no sentido espiritual. Como é que seria expulso no sentido espiritual, pastor? Ele, como príncipe deste mundo, como representante deste mundo. Eu sou o dono da terra. Ele não é o dono da terra. Cristo já pagou o preço. Então, Cristo é o dono. Agora, no dia do juízo, Cristo está assumindo. Ele é o príncipe agora do mundo todo, do universo todo. É lógico que essa expressão príncipe deste mundo nós aplicamos a Satanás, como o mal, representando o mal, não a Cristo, tá? E depois disso, o evento vai para a terra. Satanás é atirado na terra. Note que primeiro começa com um grande sinal no céu, depois vai para a terra, depois da terra, o que que acontece? A mulher também persegue. Então, do verso 13 em diante, até o verso 17, é os eventos que acontecem aqui na Terra. Então, você poderia pegar o Apocalipse capítulo 12, os primeiros versos 1, 2 e 3. É a síntese do livro. Do livro também. É o clímax, principalmente do capítulo 12. O capítulo 5 é a continuidade desse, capítulo não, perdão, o verso 5, a continuidade desse é dos versos 7 a 12. E do verso 6, a continuidade é dos versos 13 a 17. Eu vou ler aqui, olha só. O verso 5 é: Nasceu-lhe, pois, perdão. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Essa reger as nações com cetro de ferro, nós já falamos no dia da ira do Cordeiro e também no período aí da sétima trombeta, quando ele assume o reino do mundo, ok? E o seu filho foi arrebatado a Deus até o seu trono. Nesse contexto, verso 7 diz: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Percebe aí que é Miguel e seus anjos.
Miguel já está grande, já é o bebê grande, tá? Depois um dia eu falo especificamente Miguel é Cristo. Eu já preguei sobre Miguel é Cristo, mas sempre fica alguém, muitas vezes um amigo, um visitante estuda a palavra de Deus e fica assim, mas será que Miguel é um anjo e tal? Nós vamos falar depois sobre isso de novo. Então, houve uma peleja no céu. E aí o texto continua. Quando você vai para o verso 6, a mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado para que se sustentem durante 1260 dias. Você vai para o verso 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado na terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão. Ok? E assim que você lê. Eu quero agora explicar primeiro, hoje, essa primeira parte, tá? Os 4 primeiros versos. Continuar, né? Quando você vai para aqui o sinal no céu, o dragão, olha só, o dragão. O dragão grande, né? Dragão grande vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, os quais a lançou por terra, e o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Então você vê a descrição de uma mulher e a descrição de um dragão. Esse dragão tinha cabeças e chifres. Quando você compara este dragão com a outra descrição, que está no Apocalipse 13, verso 1, diz assim: Vi a besta emergir do mar, que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Ó, parecida com um dragão. E sobre os chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Essa besta é bem parecida com este dragão. Ambos têm 7 cabeças e 10 chifres. A diferença é que naqui o dragão, as diademas estão nas cabeças. E no caso do Apocalipse 13, no caso da besta, não dragão, a besta, as diademas estão sobre os chifres. Eu fui procurar saber, assim, no original, cabeça e chifre. Olha só, o chifre, obviamente, representa força e coragem, símbolo de força e coragem. Mas as cabeças são superiores. Então, é algo supremo, algo principal, algo proeminente. Fora que pode significar mesmo a cabeça e no outro chifre. Então, eu estou pegando a parte, o sentido simbólico de um e de outro. Tudo bem, queridos? Por que que isso é importante? Porque ambos têm cabeças e chifres. Só que a coroa de um está sobre as cabeças. Então, no dragão, as coroas estão sobre as cabeças, 7 cabeças. Que é, as cabeças significam algo supremo, principal e proeminente. No caso da besta que emerge do mar, e obviamente ela recebe, olha só, o verso 2: E deu-lhe o dragão o seu poder. Então, o dragão dá poder à besta. Então, a besta é bem parecida com o dragão, tanto é que tem 7 cabeças e também 10 chifres. Só que as coroas ali estão nos chifres, que significam força e coragem, mas não é como a cabeça. Então, o dragão, a besta, lembra o dragão, parece o dragão, mas não é o dragão. Ela é mais fraca que o dragão. Tanto é que o dragão lhe dá autoridade. Isso é importante, porque quando você lê sobre o dragão, você vê sobre essa besta e você vê uma inferência sobre uma outra, ou a mesma, que está no capítulo 17. Olha só. Verso 3: Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, repleta de nomes de blasfêmia. Ó, mesmo que em Apocalipse 13 diz que tinha nomes de blasfêmia. O mesmo que tinha nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Note o seguinte: no Apocalipse 12, você precisa comparar esse dragão com essa besta do capítulo 13, verso 1 e 2,
e com essa besta do Apocalipse 17, verso 3. Porque no dragão, os chifres estão na. Perdão, as coroas estão nos chifres, no dragão estão nas cabeças, e no caso lá do capítulo 17, não tem coroa. O que tem é uma mulher sentada em cima da besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. Ora, será que é essa mesma besta? Eu já falei várias vezes que, tá vendo? Essa besta é Roma, os papas. Não vou entrar nesse mérito. Mas você pode perceber o seguinte: se que está em cima é a mulher, e a mulher é a igreja, e essa igreja é a prostituta, então não é a noiva de Cristo, então não pode a mulher, a igreja falsa, estar sentada sobre ela mesma. Concorda comigo? Por mais. Mas é os 7 montes. Mas aí, isso aí é um assunto para a gente estudar mais para frente. A mulher, que é a igreja, a grande mãe que domina sobre todo mundo, ela está sentada. Ela não é a besta ali. Ali. Então, só que existem detalhes adicionais. Depois a gente vai chegar lá. Uma coisa que você pode ver é o seguinte: quando você vê as 7 cabeças, e por que 7 cabeças? Olha só. Quando você vê os reinos que passaram, estou falando do dragão, tá? Agora, dragão e as 2 bestas. Eu só falei que lembra. Quando você fala lá de 7 cabeças e 10 chifres, lembra os outros 2 textos sobre bestas. Você vê assim, olha, a primeira cabeça, quando você vê a descrição dos animais de Daniel, capítulo 7. Leia lá Daniel, capítulo 7. O primeiro animal é um leão. O segundo animal é um urso. Primeira cabeça, segunda cabeça. O terceiro animal é um leopardo, mas tem 4 cabeças. Ó, leão, urso, o do leopardo, 4 cabeças, aí dá 6 cabeças, mais o dragão, que é a 7ª cabeça. O dragão de Daniel, que representava o poder religioso do Quarto Império Mundial. Era 4 Império Mundial, mas tinham 7 cabeças. Quando eu vejo essa descrição aqui, eu vejo que o dragão, ele que estava por detrás desses impérios, controlando a mente do povo, tá? Ele tentando controlar a mente do povo. E ele estava em pé diante da mulher. Essa expressão "estar em pé" é uma expressão de afronta. É uma expressão de afronta. Quando ele fala aqui, ó, ele estava para dar à luz. Ele se deteve. Essa expressão de se deteve ficou em pé na presença dos juízes. Que juízes? A gente poderia dizer que é diante do céu. Então, o dragão, ele enfrenta a Cristo, ele enfrenta a Deus, ele enfrenta o céu e ele se deteve, ele ficou em pé. Ele fez questão de ficar na frente para devorar o filho, ou seja, para destruir o filho, o bebê, Jesus Cristo. E aí a gente sabe a história, né? O verso 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de regir a todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para o trono de Deus. E a mulher fugiu para. Deus fez com que a mulher fugisse para o deserto e preparou o lugar. Ou seja, por mais que 1260 anos seja um período de perseguição, Deus preparou um local para que a perseguição não fosse totalmente destruidora. Percebe? A gente vai ver isso no próximo vídeo, a continuidade do capítulo 12. Então, essa primeira parte, eu quero terminar lendo o último verso. A Bíblia diz que Jesus assumiu o reino com vara de ferro. Eu já disse na 7ª trombeta que esta vara de ferro, inclusive li o Salmo 2, você lê ali, diz o Senhor, meu Senhor, assenta à minha direita até que eu ponha os inimigos debaixo dos meus pés e tal. Esse é um texto do Salmo 110,
mas a gente pode ver no Salmo 2 que o Senhor fala lá, conspiram lá, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra seu ungido. No capítulo 2, eu quero terminar lendo esse texto, tem um texto poderoso. Olha só, verso 25, capítulo 2, versos 25, falando à igreja de Tiatira. Verso 25, todavia digo-vos aos demais, perdão, tão somente conservai o que tendes até que ele venha. Então conserve a fé até o dia do Senhor voltar. Ao vencedor, ao que guardar até o fim as minhas palavras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Com cetro de ferro as regerá e as reduzirá em pedaços como se fossem de barro. Jesus é o rei que assume o cetro de ferro e vai julgar. Mas a Bíblia está dizendo que é o vencedor, ou seja, se nós formos fiéis a Deus, nós, com Jesus, regeremos as nações. Essa é uma expressão de julgar. Nós julgaremos as nações com vara de ferro. O Senhor está chamando a gente. Hoje, obviamente, é só o Senhor que rege com vara de ferro. Mas ele clama a mim e a você para anunciar isso aos outros. Para que os outros aqui na terra possam pensar num Deus Todo-Poderoso. Lembra do dia da ira do Cordeiro? Hoje é o dia. Esse dia não é um dia pequeno, é um dia grande. Continua. Mas ensine sobre os outros, sobre Jesus. Tá bom? E você vai um dia, junto comigo, e esse é o meu sonho, estar no céu. Acredito que você também está do lado de Cristo, nas mansões celestiais. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, estamos terminando este momento. Nos dê a tua paz, nos dê a tua bênção. E obrigado, Senhor, porque a promessa é que além do Senhor que venceu lá na cruz o inimigo e agora o Senhor se assenta para julgar as nações com vara de ferro, o Senhor nos pede para sermos vencedores, para permanecermos fiéis, para também regermos futuramente com o Senhor as nações. Então nos dê essa bênção na nossa vida e nos ajude agora a sermos fiéis a Ti. Em nome de Jesus. Amém.